Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, gente? Aqui é o Gabriel de novo falando com vocês hoje. Falando aqui em mais um encontro nosso aqui da Legal Experts, nas nossas lives aqui, conversar um pouquinho com mais um grande convidado que nós temos hoje para bater um papo. E hoje a gente vai tentar chamar o Roberto Lopes, um amigo de longa data, colega nosso advogado também, que acabou enveredando também para esse mundo, esse mundo da disrupção, esse mundo das atividades digitais, esse mundo da consultoria, esse mundo da inovação. O Beto hoje, ele está como sócio da Beta House, que é uma empresa que ele vai poder falar um pouquinho, uma empresa de consultoria voltada justamente para o campo da inovação. Para a gente um pouco fazendo, de que forma que eles estão fazendo e o que teria aí para estar nos trazendo e nos contando um pouquinho. Chegando aí o Beto. Fala, Beto. Tudo bem, Gabi? Como é que estamos? Tudo bom? Maravilha. Beleza? Maravilha. Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo bom, que bom. Obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso canal aqui do Legal Expert. Obrigado pela participação, pela colaboração. O Beto também é um parceiraço nosso aí no projeto, em cima do projeto da Legal, para toda a parte de cursos aí que a gente vai seguir preparando para vocês com muito carinho, com muita qualidade, com muito conteúdo. E o Beto está vindo então para contar para nós hoje um pouco do que ele está fazendo, o que ele está vendo. O Beto, ele vem também, ele é oriundo do mercado jurídico, então ele tem uma formação jurídica, mas está trabalhando muito fortemente nesse ramo aí da inovação, novas formas de pensar, o que a gente tem que fazer, de que forma, o que a gente tem de diferente para estar trazendo para os nossos clientes, né, Beto? E ouvir um pouco de ti, falar um papo aqui dos nossos 30, 40, 50 minutos, o que der tempo para o pessoal nos aguentar aqui, a gente vai falando. Maravilha. Então, de novo, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, pela colaboração aqui. Vamos fazer as nossas palavras iniciais. Toca. Maravilha. Antes de mais nada, eu que agradeço, Gabi, a oportunidade de estar falando aí com o pessoal do Legal Experts. Eu sou um super entusiasta desse projeto. Desde quando Legal. O Gabriel comentou comigo sobre a ideia, a concepção, eu já super pirei, assim, porque eu acho que o mercado jurídico carece disso, o mercado jurídico gaúcho carece disso. Então, a gente vê na nossa cidade um movimento desses começando, assim, traz uma alegria muito grande. Eu acho que Legal. Temos muitas coisas aí para estar trocando, e fazer parte desse projeto, para mim, é simplesmente fantástico. Show de bola, que bom. Conta para nós um pouquinho, Beto, por onde tu andou, o que tu está fazendo, o que tu tem visto aí nas tuas andanças pelo mundo, tudo que tu andou visitando aí, as escolas de empreendedorismo, de inovação mundo afora, o que está acontecendo no Vale, o que tu viu na Singularity, como é que estão as questões nesse contexto aí mundo afora. Maravilha, maravilha. Só gente boa e conhecida entrando aqui, hein, cara? Que alegria, coisa boa, coisa boa. Tô vendo só os amigos, aí não dá nem para contar muito. Só amigos, cheio de amigos. Gustavão, Pellegrini, Fipe, espetáculo. Felipe, Gustavo Rocha, Roveda, cara, só que coisa boa, que coisa boa. Mas vamos lá. Contextualizando, assim, para daqui um pouco aqueles que não são nossos amigos e que caíram, de repente, de paraquedas aqui. Eu sou advogado de formação e advoguei por 15 anos. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência no mercado jurídico. Trabalhei em alguns grandes escritórios, tive uma formação muito grande dentro do Tosini, onde eu trabalhei por praticamente 8 anos, desde o período de estágio, depois de formado, acabei me consolidando como profissional lá dentro também. Fomos sócios no Cabanelos, né, Gabriel? Onde tivemos aí uma trajetória muito bacana juntos lá também. Acontece que desde muito cedo eu sempre gostei muito de questões relacionadas à inovação, questões relacionadas à tecnologia. Não à toa, antes de ir para o Cabanelos, eu fui sócio de um amigo meu e na época a gente... Lá em 2011, e isso é uma coisa que hoje eu olho para trás, eu até me surpreendo positivamente,
porque em 2011 a gente já tinha um braço específico que a gente chamava de consultoria para startups. Naquele momento, a gente tinha clientes que eram startups. Eu tinha comprado nesse contexto ali de tentar entender um pouco melhor o que é isso, o que significa essa expressão. Eu tinha comprado em 2010, 2011, Startup Enxuta, o livro, comecei a ler, gostei daquilo. Cara, quer saber? Vamos trazer para dentro do escritório, isso aqui pode fazer sentido. E hoje, cada vez mais a gente vê escritório de advocacia focando nisso, muitos com um foco 100% nesse tipo de empresa ou empresas que estão passando por esse momento. Mas lá atrás a gente já tinha, então, um viés, um lado voltado para esse tipo de empresa. Dentro do Cabanelos, então, a gente fez parcerias com o Tecnopuc, tu te lembra muito bem disso, e desde 2013 a gente já prestava mentoria para programas de inovação, para programas de startups lá. E assim, durante muito tempo, isso representava talvez 5%, não mais do que isso, por cento do meu tempo. E quando eu vi que aquele 5% que eu estava dedicado a esse tipo de mercado fazia mais sentido para mim, ou efetivamente fazia meus olhos brilhar, eu cheguei à conclusão que, cara, eu preciso fazer aquilo que para mim faz mais sentido, ou fazer aquilo que daqui a um pouco brilha meus olhos. E dentro desse contexto, a gente teve muitas conversas na época de Cabanelos, né, Gabriel? E eu compartilhava um pouco as minhas angústias de ver um mercado tão tradicional, um mercado tão refratário ao novo, realmente ainda resistindo aos ventos aí de inovação e tecnologia. E aquilo começou a me angustiar. Dentro dessas angústias, a gente teve a oportunidade de viajar junto para o Vale, né? E foi uma viagem muito transformadora, assim, para mim, porque eu vi que a gente só não estava atrás deles em termos de tecnologia, mas mais do que isso, a gente efetivamente tinha muitas coisas que a gente podia estar trilhando dentro do contexto do escritório, dentro do contexto local em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, ainda tinha espaço muito grande, seja para a escola, seja para startup, seja para o que for. Mas eu sei que, então, há 1 ano e meio aproximadamente, eu acabei tomando essa decisão de fazer esse movimento, de efetivamente dar uma bela de uma virada, assim, uma guinada na minha carreira profissional, sair efetivamente do mercado jurídico e me dedicar à consultoria nessa área de inovação, nessa área de transformação das empresas, né? Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo aí, sobretudo considerando o contexto de coronavírus, que cada vez mais as empresas estão precisando desenvolver aquilo que a gente chama de poder de transformação, que nada mais é a capacidade de se adaptar às novas realidades. O mundo vai ser diferente quando a gente sair disso tudo que está acontecendo. Eu fiz uma live na semana passada com um cara que se chama Gabriel Carneiro, que ele faz uma analogia que eu acho fantástica. A gente hoje está no bunker. Está todo mundo dentro de um bunker. E ninguém sabe como é que a gente vai sair quando a gente sair do bunker. A gente não sabe se vai estragar só a nossa casa ou se vai estragar a casa de todo mundo. Isso gera uma ansiedade muito grande. Isso gera uma angústia muito grande. E hoje a gente vive um pouco dessa angústia de como vai ser lá fora quando a gente sair do bunker, desse momento de confinamento de todo mundo. Só que, sem dúvida nenhuma, as empresas precisam, os escritórios de advocacia e os advogados precisam olhar para dentro hoje dos seus escritórios. Precisam olhar não só para o seu time, mas olhar e cuidar dos seus clientes, né? Eu acho que a gente tem bastante assuntos a explorar a partir daí. Mas, assim, fazendo uma breve, não tão breve apresentação, é um pouco isso. Eu tenho visto, e nesse movimento de sair do mercado jurídico, eu acabei mergulhando de uma maneira muito profunda mesmo nesse ambiente assim mais de inovação. Voltei para o Vale, que é um lugar aí que inspira, é um lugar que parece que o ar de lá já é um pouco diferente, assim, a gente muda pelo simples fato de estar lá. Fiz recentemente, há 1 ano atrás aproximadamente, um curso na Singularity que foi uma outra experiência absolutamente fantástica, assim, de transformação, uma experiência de vida, assim, que é muito relevante também. E o mais bacana, já entrando um pouco em assuntos assim que eu acho super relevante no mercado jurídico, uma das coisas que para mim assim mais chamou atenção dentro desse contexto é que eu fui com 2 receios, 2 angústias assim muito grandes. Quando a gente faz esse tipo de investimento, a gente tem algumas dúvidas, né? E uma delas era que daqui a um pouco na Singularity eu fosse ter aulas exclusivamente sobre tecnologia, que não é a minha área, embora algumas pessoas achem que nós sejamos de tecnologia. Confundem um pouco. E o outro receio era que daqui a um pouco se falasse muito sobre o futuro. Cara, como é que vai ser o mundo em 2030? Como é que vai ser o mundo em 2050? E existem diversas contingências
para determinar se o mundo vai ser de uma forma ou de outra. E dentro desse contexto, a gente precisa entender essas contingências para ver o que efetivamente faz sentido, que sinais fortes vão se concretizar e que sinais fortes que simplesmente vão ficar no meio do caminho. E para minha surpresa positiva, se falou muito mais de pessoas, se falou muito mais de negócios, se trouxe muito mais frameworks importantes e que faziam sentido num contexto de transformação. E se falou, no final do dia, muito sobre a importância da mudança de modelo mental das pessoas, das organizações, da sociedade como um todo. Porque não adianta a gente ficar ainda com o nosso modelo mental analógico numa sociedade absolutamente digital. A gente começa a ver cada vez menos essa separação do online e do offline, e isso tende a ser cada vez maior. A velocidade dessa transformação, e o Covid não deixa de ser... O coronavírus que a gente está enfrentando hoje não deixa de ser um desses sinais ou um desses fatores que está fazendo com que muitos escritórios de advocacia olhem para dentro de si, vejam o quão analógico eram e o quão importante e o quão possível é se conectar de uma maneira um pouco mais próxima com tecnologia, né? O que a gente tem visto muito nas conversas com os advogados e com os escritórios, Beto, nesse período, é realmente todos aqueles que, de alguma forma, num período anterior, já fizeram, já começaram a ter uma relação mais direta, mais concreta com o mundo digital, com as questões de uma forma não tão manualizadas operacionalmente, essa turma saiu na frente, realmente, nesse período de crise. Né? Essa necessidade de transformação de um dia para o outro, de um cenário presencial físico para um teletrabalho home office, a gente verificou que todo mundo que já estava com uma pegada ou com uma discussão mais vinculada com esse ambiente saiu na frente. Conseguiu seguir tocando as suas atividades, as suas tarefas, o relacionamento com os clientes, a questão processual também com cumprimento de prazo, mesmo não tendo... mesmo os prazos estando suspensos, todo mundo está conseguindo dar sequência nas suas atividades, não vai ter aquela enxurrada depois, quando eventualmente tiver que voltar. Então, se alguém saiu na frente nesse momento de crise na advocacia, no jurídico, a gente está vendo que a galera que migrou um pouquinho mais para o contexto digital está se dando melhor. Sem dúvidas, sem dúvidas. E outra coisa que a gente vê também é que nessa corrida de se adaptar para, por exemplo, home office, para daqui a pouco correr atrás de ferramenta para estar se organizando tarefas dentro do time, dentro da equipe, entre os sócios, né? Daqui a pouco tu vê advogado falando de Trello, advogado falando de Slack, advogado efetivamente implementando o home office. Isso tudo vai deixar um legado. Né? Daqui a pouco os escritórios eles vão conseguir crescer sem ter a necessidade de manter sedes enormes, de manter estruturas pesadas, muitas vezes caras. Né? A gente sabe que hoje em dia aquilo que daqui a pouco durante muitos anos fazia sentido, já deixou de fazer. Né? Não basta mais tu ter uma super estrutura, tudo lindo, maravilhoso, porque isso talvez durante muito tempo fez sentido. Mas hoje em dia, daqui a pouco o cliente vai chegar lá e ele não vai nem gostar, porque putz, esses caras, para ter tudo isso, esses caras são caros. Eu que estou pagando um pouco disso tudo que está aí dentro, ostentando, né, esse ambiente. Então eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um legado que já vai ser muito positivo. Né? É uma coisa relativamente... Você vê que os amigos não param de entrar, né, cara? É brincadeira isso. Só vejo coisas, cara, só gente boa, Duda, só gente boa. Maurício, Beloli, cara, que alegria, coisa boa. O bom de ter amigo é isso, né? A gente enche até a sala de live aqui do Instagram. De conferência, vamos embora. Mas uma coisa que eu acho bacana também, sempre de compartilhar, né, Gabriel? Muitas vezes acabam associando ao Henrique, grande Henrique, esse é parceiríssimo aí também da Beta House. A gente gosta de separar muito a questão de inovação não é necessariamente tecnologia. Né? As pessoas tendem a acreditar que uma coisa está diretamente relacionada à outra e ainda que muitas vezes esteja, sim, tu não precisa necessariamente ter tecnologia ou trazer tecnologia para o teu escritório para ser um escritório inovador. A gente vê, por exemplo, alguns escritórios que daqui a um pouco contratam diversas soluções de base tecnológica e tem aplicativos e softwares para tudo, quando, na verdade, eles não olham efetivamente para dentro dos seus escritórios, exploram quais são as dores, quais são os problemas reais que existem e que eu posso estar solucionando com isso. De nada adianta, por exemplo, eu ter, sei lá, um software de gestão de contratos se eu sou um escritório 100% de contencioso. Da mesma forma, não adianta eu ter um software de acompanhamento de processo judicial se eu sou um escritório mais consultivo. Talvez eu esteja trazendo um exemplo que seja estapafúrdio, mas a realidade é que a gente precisa entender. Eu sou um escritório de contencioso.
Dentro desse contexto, o que faz sentido? Que tecnologias faz sentido eu trazer para dentro? Bom, faz sentido daqui a pouco ter uma plataforma de mediação? Faz. Opa, isso pode agregar valor. Vai, eu tenho uma atuação que é nacional e uma equipe gigantesca que só faz protocolo de processos digitais, processos eletrônicos. Cara, tem soluções hoje que daqui a pouco tiram uma equipe muito grande de pessoas que estão lá robotizadas e botam esses caras para efetivamente exercer advocacia, né? E não daqui a pouco exercer um trabalho robotizado, né? A gente vê muitos advogados robotizados que cada vez menos faz sentido, sobretudo quando a gente tem tecnologias que podem ajudar nesse sentido. Mas, por outro lado, tem muita inovação também que não precisa ser necessariamente de base tecnológica. E quando a gente vamos para os exemplos, então, do que a gente tem, o que vocês estão vendo aí que a gente possa trazer como exemplos de inovação que não necessariamente envolvam a tecnologia, e sim uma forma diferente de ver, pensar e agir. Legal, legal. A gente está vendo cada vez mais escritórios de advocacia preocupados em ter uma narrativa alinhada à nova realidade de negócio, ao novo mercado corporativo, mas que seja fidedigna à sua essência. Então, tu explorar o que trouxe o escritório até aqui e conectar ele com o futuro, e isso é um trabalho que a gente acaba fazendo muito de descoberta de DNA, que a gente fala, a gente tem visto, assim, tem trazido resultados muito interessantes para os escritórios. Não só pelo posicionamento que eles trazem, pelo propósito que eles conseguem descobrir. E a partir dessa descoberta de DNA, dessa descoberta de propósito, se conectar de uma forma diferente com os seus clientes, gerando um nível de engajamento completamente diferente e tendo uma apresentação do escritório que é absolutamente linear entre todo mundo. A gente tem entregue trabalhos. Henrique Herman é um cliente aí, um cara que acabou todo um trabalho que nós fizemos em conjunto com outros profissionais, inclusive da área de produção de conteúdo. Hoje é um escritório que a gente vê assim, está muito bem posicionado dentro de um mercado que sempre foi absolutamente tradicional, que é o mercado de escritórios trabalhistas, contencioso trabalhista. E hoje é um escritório que tem uma pegada diferente, uma apresentação completamente diferente, uma relação entre os sócios que é completamente diferente e que se posicionou de uma maneira bastante diferente também. E que isso tem trazido resultado, não só dentro de uma perspectiva de mercado, mas uma perspectiva também financeira de clientes. Então, daqui a um pouco tu entender qual é a tua essência e construir uma narrativa que efetivamente esteja alinhado a esse novo momento faz muito sentido também. Outro trabalho que faz muitas vezes sentido também de inovação dentro de escritório de advocacia e que entrega valor sem ter efetivamente qualquer tipo de base tecnológica por trás é, por exemplo, a questão de entender o quão importante é o cliente, não só pela perspectiva financeira, mas entender que tu tem que ser parceiro estratégico do teu cliente. E tu tem que ser cada vez mais empático e conhecer o negócio numa profundidade que, por vezes, nem mesmo o próprio cliente conheça. Lógico que isso é difícil, mas quanto mais profundo nós tivermos conhecimento do cliente, mais a gente vai estar agregando valor e mais a gente vai conseguir estar efetivamente entregando algo consistente para eles. As entregas tem que te tornar essencial, tem que te tornar essencial para o teu cliente e trazer soluções que talvez ele mesmo não consiga perceber em função da rotina na atividade que ele está inserido. E isso é uma inversão de lógica, porque a lógica sempre foi do advogado sentado na sua cadeira esperando as demandas. E a gente vê cada vez mais uma necessidade do advogado ser mais proativo e ser mais parceiro e fazer parte efetivamente do negócio dos caras, né? E assim, e como é que a gente explora isso? Bom, primeiro a gente precisa definir quem são os nossos clientes, dar atenção para esses caras, ouvir eles e ouvir quais são as dores reais deles. O que daqui a um pouco tira o sono dos caras de noite e que hoje eles não compartilham com os advogados. Porque eles compartilham no board. Mas eles têm que daqui a um pouco estar compartilhando com os seus escritórios de advocacia. E estar próximo desses clientes, estar ouvindo esses clientes e ser empáticos com eles e tentar efetivamente ir para dentro da operação e entender todos os meandros dela, faz cada vez mais sentido e tende a cada vez mais agregar valor para os caras também. Então, essa percepção, isso é um pouco dessa necessidade que a gente tem de mudar o modelo mental. De deixar de ser aquele cara mais passivo para ser cada vez mais proativo, né? A gente vê a necessidade cada vez maior também dentro do mercado jurídico das pessoas não ficarem 100% atrelados e agarrados nos hard skills, né? O conhecimento técnico
Dentro do mercado jurídico, ela é indispensável. Isso entra um pouco naquele teu conceito dando oi para a Kiki e para a Maristela, que também estão entrando, que estão visualizando com a gente. Entra um pouco naquele teu conceito lá dos 4 pilares das entregas para os clientes? Também. Eu e o Gabriel, a gente conversa bastante e um dos aspectos que eu gosto de trazer, na maioria das vezes, aí quando eu estou falando sobre mercado corporativo em geral, são 4 aspectos que eu vejo absolutamente indispensáveis e que estão trazendo um diferencial competitivo para todo e qualquer negócio, independente do modelo de negócio, seja um escritório de advocacia, seja uma empresa, de qualquer setor, de qualquer área aí que tu está inserido. Existem 4 aspectos que as empresas que mais crescem, elas trabalham muito bem. Um deles é a questão do atrito. A lógica anotem essa aí, pessoal. Anotem esses 4 pilares aí. Vamos ver se a gente faz depois um tema de casa depois com quem conseguiu estabelecer esses critérios. É isso aí. Vamos ver. A lógica frictionless, tirar fricção, tirar atrito. O que isso significa dizer? Cara, quanto menos etapas o teu cliente precisar percorrer para consumir o teu produto, consumir o teu serviço, melhor. Então, eu sou um escritório de advocacia, eu preciso olhar a jornada do meu cliente, ver todos os pontos de contato que existem ao longo dessa jornada, desde a descoberta lá, o site. Pô, como é que é o teu site? Cara, o site muitas vezes é a porta de entrada do escritório de advocacia. Ele é um site responsivo, tu consegue acessar ele pelo celular, ele está atualizado, ele está conectado a isso tudo que está acontecendo. Cara, se não tiver, por vezes pode nem fazer mais sentido tu manter um site. Eu tenho clientes que eles disseram, cara, a gente conversou 2 vezes e eles resolveram tirar do ar. Porque não fazia sentido manter no mundo de hoje um site que daqui a um pouco tá ainda com linguagem de outros tempos. Tempos atrás. Então, assim, olhar para a jornada do cliente e tirar os pontos de atrito é absolutamente relevante. E tem diversas empresas que fizeram isso muito bem, trazendo um exemplo absolutamente simples e que é da vida de todo mundo e do dia a dia de todo mundo, o Uber. Cara, hoje em dia, a gente não consegue conceber a ideia de daqui a um pouco ter que ir para a rua, pode estar chovendo, pode estar quente, pode estar frio, independente do tempo, esticar a mão para pegar um táxi, daí tu tem que entrar no táxi, tu tem que dizer mais ou menos qual é o caminho que o cara tem que seguir, quando tu para, tu tem que pegar a carteira e entregar dinheiro. Olha a quantidade de fricção, olha a quantidade de atritos que uma solução como essa tirou. E o insight mais bacana quando a gente está falando em tirar atrito é que toda vez que um atrito se torna visível, ele nunca mais se torna invisível. E isso tem uma relevância muito grande. Toda vez que o atrito se torna visível, ele nunca mais se torna invisível. E a gente nunca mais quer pegar táxi. E a gente nunca mais quer ter que explicar qual é o caminho. E a gente nunca mais quer pegar a carteira para ter que pagar no fim da corrida. E isso está acontecendo. Essa lógica acontece em diversos outros negócios. Então, tirar atrito é uma coisa absolutamente relevante e os escritórios de advocacia podem olhar para a sua jornada e ver onde é que a gente consegue melhorar esse caminho dessa relação com os nossos clientes. A lógica do streaming, né? E quando eu estou falando de streaming, eu não estou falando, Gabi, necessariamente em Spotify ou em Netflix, que talvez a gente fale em streaming e essas duas... É a primeira coisa que vem na cabeça, claro. Vem imediatamente as duas coisas. Estou falando a lógica de ser 24/7, de ser disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. De estar disponível nesse momento. Porque a lógica do mundo hoje, as pessoas funcionam não necessariamente 24/7, mas elas querem resolver os seus problemas ou ter as suas respostas numa lógica 24/7. A gente não para mais para assistir um filme e assiste ele do início ao fim, sem qualquer interrupção. Pelo menos eu não consigo assistir mais filme ou seriado assim. A gente começa a assistir o filme, dela pelas tantas, no meio do filme, a gente para o filme porque a gente escuta uma música e a gente quer entender que música é aquela. Daí a gente vai para a internet, começa a pesquisar a música, descobre qual é a música, de repente a gente vê que tem um personagem ali que já tinha feito um outro filme que eu tinha assistido, e daí a gente começa a ver sobre aquilo, daí a gente começa a ver reviews sobre aquela cena, sobre aquele episódio. Cara, a lógica mudou. O mundo deixou de ser linear para ser uma coisa muito mais maluca de idas e vindas. E a lógica de tu estar disponível 24/7 ou tu ser
estar disponível para o teu cliente é absolutamente importante, absolutamente relevante. Não necessariamente tu vai ter que trabalhar 24/7, mas absolutamente. A sensação que tu dá para o teu cliente de que tu estás disponível 24/7, que tu é um diferencial para ele, caso ele efetivamente necessite de ti em algum momento. Perfeito, perfeito. Essa lógica faz muita diferença. Felipe Beck, grande presença, nosso fundador da Beta House. Felipe Beck, esse assunto ele já está cansado de me ouvir falar. De te ouvir. Seguindo, então, Frictionless, vamos retirar atritos. Streaming, vamos acreditar na lógica 24/7, 24 horas, 7 dias por semana disponível para os nossos clientes. Monetização. A gente vê cada vez mais, principalmente... Importante. Vamos falar muito sério sobre isso. De plataforma, a gente focar em receita recorrente, em negócios recorrentes. Em ter não só uma receita que seja recorrente numa perspectiva de ter uma consultoria e essa consultoria daqui a um pouco te entregar algum tipo de pagamento todos os meses igual, mas mais do que isso, ter uma lógica de receita recorrente que daqui a um pouco o cliente, por vezes, ele nem perceba ou ele não sinta que ele está pagando. O Uber faz isso muito bem, trazendo um exemplo também que é muito prático para todo mundo. Eu tenho dificuldade de achar que eu não estou pagando uma coisa, hein, cara? Tu vai ter que me dar um exemplo muito bom aí para eu não sofrer na tua avaliação aí. É ruim de sair daqui. Não, é um desafio muito grande, mas essas lógicas de plataforma acabam fazendo isso de uma forma diferente, muito bem feita. Tu pega uma Amazon, a experiência de compra e a quantidade de pontos de atrito que tu tira, que historicamente a Amazon tirou na jornada de todo e qualquer cliente, é uma coisa muito grande. E a experiência, ela é muito boa. E ela te faz comprar muito mais do que tu precisa. E essa lógica não é uma lógica nova, né? É uma lógica que, historicamente, marqueteiros e pessoal de publicidade sabe, tá careca de saber. Então, assim, não é nenhuma novidade. Mas, quando tu tem uma plataforma e tu consegue permitir uma lógica de que, daqui a um pouco, o cara paga um valor baixo para ter um acesso a determinado conteúdo, ou o cara paga um valor e daqui a um pouco a próxima compra vai diminuindo, isso tudo começa a fazer diferença. Então, dentro de uma lógica de um escritório de advocacia, por exemplo, isso podem ser explorados de diversas maneiras, é possível a gente estar criando alguma coisa no sentido de estar entregando determinados tipos de solução diferente do tradicional. Exemplo. Vamos lá. Eu sou um advogado, eu tenho meu escritório, eu quero ter uma receita recorrente e que o meu cliente não sinta que eu estou cobrando dele, ou que ele está pagando de forma feliz e simpática. Tem um escritório, nos traduz aí. Tem um escritório de advocacia que funciona muito bem nessa lógica. Eu não vou citar nomes e não conheço tão a fundo, tá? Mas que a receita dele é uma receita de um valor baixo. Ele escalou recebendo esse valor baixo. E hoje tem uma escala interessante dentro dessa realidade. Entregando valor, a princípio, sim, mas numa lógica de ter trabalhos pré-determinados, num fluxo mais ou menos pré-determinados, e produtos, mais ou menos com valores pré-estabelecidos. Então, o que acontece? Eu tenho uma startup e eu preciso fazer um contrato social e um acordo de sócios. Para isso tem esse produto aqui. Eu sou uma startup que eu vou precisar de uma consultoria por um período X, porque esse é o meu projeto, esse é o meu trabalho. Para esse produto específico, eu tenho uma mensalidade que é de X reais, e esses X reais te dão direito a isso, isso e isso. O cara está pagando, ele percebe que ele está pagando, mas o valor que ele tende a receber em troca tende a ser uma coisa maior do que de um escritório de advocacia, que daqui a um pouco vai estar cobrando não só um valor muito mais alto para ele, porque os escritórios tendem a cobrar muito mais do que aquilo, e ele acaba ganhando na recorrência dentro de um contexto de entregar valor, entregar trabalho, ter uma proximidade muito grande, porque a questão da recorrência acaba fazendo com que necessariamente o cliente volte. E nessa lógica, daqui a um pouco, trabalhar de uma maneira de conseguir estar construindo
esses produtos, colocando diversos produtos na prateleira, dependendo do segmento que tu está focando num determinado momento. E toda vez que houver uma necessidade de especificação de alguma coisa, aí tem agregado o valor diferenciado para o escritório para alguma coisa efetivamente diferenciada, ou extra, ou que merece uma atuação diferente. No geral, no básico, tem um valor que o cara tá lá e que o cara não sente, porque daqui a pouco é R$500, porque daqui a pouco é R$800. Se fosse 2.500, se fosse 4.500, se fosse 6.000, o cara daqui a pouco ia parar para repensar no momento de crise, no momento de coronavírus. Agora, dentro de uma realidade que tu está conseguindo entregar numa lógica, num valor mais baixo, que é um valor quase de uma conta recorrente ordinária, assim, que não tem uma relevância muito grande, se tu está agregando, aquilo ali não vai representar para o cliente, financeiramente falando, uma coisa muito expressiva. E se tu consegue entregar valor, e até onde eu sei, esse escritório entrega de alguma forma, tu consegue escalar. E tu consegue... Esse escritório que tu está comentando é um escritório estrangeiro, é um escritório gringo, não é daqui. Já temos esse tipo de procedimento por aqui para a gente conseguir dar uma pesquisada, gringo, fazer um bench depois. O escritório gringo que tu está te referindo, ele já existe, ele é um bench, mas aqui não é exatamente o que o pessoal lá da Atrium faz. Tá. É um escritório até que já existe há mais tempo e que tem funcionado bem, principalmente dentro do contexto de startups. Vai, dando algumas dicas aí. Um escritório que já tem depois aí, a gente vai. Depois a gente 5 anos, talvez, um pouco mais, e que está funcionando bem dentro dessa lógica. A gente vê algumas plataformas que daí é uma lógica um pouco diferente, mas por que não refletir sobre o seu negócio, a sua expertise e trabalhar, desenvolver alguma coisa nesse sentido? Que é aquela plataforma, agora não me recordo o nome, mas que tem resolvido o problema de muita gente que perde voo, que tem mala extraviada. Tem algumas aí com relação às aéreas que inclusive trouxe um problema sério aí. Eu vi que o Pedro Afonso estava entrando na nossa live também. Ele também o Pedrão tá aí, outro grande parceiro. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, que também tem trabalhado algumas questões via Conselho Federal, e essa foi uma das questões que eles andaram conversando lá. As companhias aéreas fizeram uma grande empreitada em função das plataformas de reclamação de consumidores de aéreas, né? Então, isso aí dá um papo específico para a gente falar sobre formas de conceituar o que os caras estão chamando de civic techs, né? São as empresas, as legal e law techs que desenvolvem soluções para problemas do cidadão, do consumidor em geral, para tu fazer um do by yourself, alguma coisa assim. Mas aí a gente vai ter outro dia para falar sobre isso. Que daqui a pouco tem, e que é possível um escritório, olhando para a sua expertise, olhando para o perfil de cliente, olhando para que tipo de problema e que dor eles estão solucionando dos seus clientes, está estruturando alguma coisa nesse sentido. Né? E ali os caras, por exemplo, eu não me lembro agora, tem um escritório até aqui do local de Porto Alegre que escalou de uma maneira muito interessante. Eu não sei em que pé que está hoje, eu lembro que teve intervenção assim, de órgãos a respeito desse movimento, mas... Lógico que respeitando, né, códigos de ética e OAB, mas é possível estar trazendo inovação na forma de conduzir os seus negócios com bastante... Tomás, Felipe de Oliveira, outro grande parceiro também. O Tomás, isso mesmo. Essa é a solução aí que a turma está trazendo. E quarto Felipe e último... nos dando audiência. Vamos lá, recapitulando, quais são os 3 que a gente falou até agora? Frictionless, tirar fricção. Atrito. Segundo, a lógica de streaming. Terceiro, a lógica de receita recorrente. E quarto, a experiência. Isso é um aspecto que eu vejo ainda os escritórios daqui a um pouco relutando, não dando muita bola, não dando muita atenção para isso, mas assim, é uma coisa cada vez mais relevante nos dias de hoje. Né? E eu acho muito legal a lógica do... Soltar o bicho aí, vamos matar o bicho. Isso é fantástico, até cachorro aparece aqui. Live com cachorro, com criança pequena, com tumulto, tá tudo em casa. Todo mundo é assim aqui, que funciona. Todo mundo aqui.
É Daqui um assim pouco que eu pego. funciona. Se ele atrapalhar muito, eu pego ele e trago o Pico para participar da live com a gente aqui. Traz. Ele já deve conhecer as tuas falas, ele vai falar alguma coisa já Ele possivelmente ajuda, ele junto. ajuda. Quando eu Então, esqueço, é eu isso olho para aí. ele, ele me assopra aqui do lado. É isso aí, tá bom. Mas a questão de experiência, eu acho muito legal. Tem um livro que se chama The Power of Moments, né? O Poder dos Momentos, que ele explora muito bem. E o caso que ele traz assim, mais emblemático é o da Disney, né? Se a gente perguntar aqui, Boa. quem já foi para Disney e como foi a experiência Disney, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que todo mundo vai falar: Disney é encantamento do cliente, Disney é magia, Disney é maravilhoso, cara, melhor experiência que eu tive na minha vida. E realmente é. Disney é mágico. E os caras são bem para tudo quando a gente está falando principalmente de encantamento do cliente. Só que a abordagem que ele traz, que eu acho absolutamente fantástica, é de que a experiência Disney, 80%, talvez 85% dela é muito ruim. Porque a Disney é quente. As pessoas suam. A gente fica em filas gigantescas. A gente paga $20 uma fatia de pizza. Só que o que a Disney faz de forma tão incrível e realmente de uma forma fantástica? Eles criam momentos de pico. E o cérebro das pessoas, ele é preguiçoso. Isso não sou eu que estou falando, isso é básico. Qualquer pessoa que estuda minimamente isso sabe, o cérebro é preguiçoso e ele vai lembrar, ele traz as memórias boas. E dele esquece, quando tu vai para Disney, da fila, do suor, do calor, do preço das coisas. Do preço. E faz a gente lembrar dos momentos de pico. Então a gente precisa, dentro dos nossos negócios, pensar em criar momentos de pico. Isso faz muita diferença dentro dos negócios hoje. A gente não tem que ficar pensando só em fazer aquela entrega padrão que todo mundo espera, que todo mundo gosta e que daqui a pouco efetivamente agrega valor para o nosso cliente. A gente tem que ir além da go to the extra mile atrás dos clientes. A gente está trabalhando com um cliente que falava sobre isso e hoje a gente adotou muito isso. Cara, a gente precisa proporcionar momentos wow para todos os clientes em todos os trabalhos que a gente faz. E o escritório de advocacia tende a entregar... Momentos wall não é momentos wall de muro. São momentos de alta expectativa. De exploração, de explorar e de estourar em muito e superar em muito as expectativas. Momentos wall na perspectiva de, cara, que escritório é esse? Pô, eu esperava receber um parecer e os caras entregaram um parecer com sei lá o quê. Cara, e daí a gente tem 1000 coisas que a gente pode estar co-criando, construindo dentro do time para entregar soluções diferentes. Não à toa a gente vê escritório de advocacia trazendo programador, trazendo designer para dentro dos seus times. Isso tende a trazer inovação também. E não, mais uma vez, a inovação de base tecnológica, mas a inovação a partir de pessoas com backgrounds diferentes. Isso é absolutamente relevante dentro de um contexto de escritório de advocacia que quer fazer alguma coisa diferente. É muito difícil inovar numa realidade. E até quando a gente fala, Beto... E até quando a gente fala de experiência para cliente em escritório de advocacia, muitas vezes a gente acaba trazendo elementos como esses, mais vinculados, mais voltados para a entrega efetivamente da nossa atividade. Mas a experiência do cliente ela é mais abrangente ainda que isso. E quantas não foram as vezes que a gente recebeu notícia de contratantes de escritórios e de advogados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, dizendo que a experiência começou errada a partir do atendimento do telefone, da telefonista ou da secretária ou da recepcionista do escritório. Onde não foi um atendimento, aquela primeira impressão, aquele momento de chegada, ele já foi ruim na primeira mensagem que foi dada. Aí uma segunda mensagem na tentativa de se contatar com quem está buscando e não consegue, tem que ligar depois e devolver. Hoje em dia, quem não se der conta que isso é o primeiro momento para ou perder aquele cliente ou deixar de receber um cliente novo em função de uma má experiência ao longo do processo pré-atividade jurídica, quem não se der conta disso também está atrasado. Gabi, a experiência tem que ser positiva. Olha a quantidade de atritos que tu está falando. E a gente pode tirar eles ou melhorar eles de uma maneira muito fácil, sabe? Mas tu precisa olhar todos os pontos da jornada, de contato da jornada do teu cliente, né? Tem um período, daqui a pouco, o cara entra no site, o cara vai querer saber quais são os cases, quais são os clientes de vocês,
Que tipo de entrega que vocês efetivamente fizeram? Que eventos daqui a pouco vocês foram anfitriões ou vocês estavam falando? Isso tem uma relevância também. Qual é o senso de autoridade do escritório de advocacia? Pô, eu quero que o meu escritório seja uma autoridade no assunto. E a gente vê cada vez mais muitas empresas e muitos escritórios de advocacia daqui a pouco indo para dentro das academias e focando naquele hard skill, conhecimento técnico. E hoje em dia isso é indispensável, sem dúvida nenhuma. Eu sempre tomo um cuidado muito grande. Mas é pré-requisito, hoje. Mas parte do pressuposto que todo mundo tem acesso a isso. No passado, isso é uma outra coisa que eu gosto muito de falar também, no passado fazia sentido tu ir para o escritório daquele ministro aposentado, daquele desembargador aposentado, do grande jurista da região. Por quê? Porque esses eram os guardiões do conhecimento. E hoje em dia, a gente vive uma lógica de democratização do acesso ao conhecimento. O Gustavo está trazendo ali o Jornada do Cliente, ele tem um texto, ele tem um trabalho inteiro sobre a Jornada do Cliente, fantástico. Que quinta-feira ele vai contar para nós, mas por enquanto... Maravilha, maravilha. Imperdível. Quinta-feira aqui com Gustavo Rocha. Essa live nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Isso aí. Maravilha. Mas segue aí, desculpa. Cara, até me perdi aqui que eu estava falando. Dos hard skills. Então, cara, o que acontece? Hoje em dia, quando a gente tem uma democratização no acesso ao conhecimento, parte do pressuposto que todos os escritórios têm o mesmo acesso. E se todo mundo tem o mesmo acesso, cara, eu não vou contratar aquele cara porque ele é ministro aposentado, porque ele é desembargador aposentado, ou porque ele é, sei lá, quem quer que seja. E daí começa a fazer cada vez mais sentido o desenvolvimento daquilo que, né, se convencionou chamar das soft skills, né, das habilidades comportamentais. Cara, o cliente hoje parte do pressuposto que todo mundo tem acesso ao mesmo conhecimento. Então, a entrega na qualidade técnica tende a ser a mesma, ou espera-se que seja a mesma. A menos que seja um caso super complexo, super pontual, que daí o cara vai no especialista do especialista do especialista. Em geral, ok, a gente consegue trabalhar dentro de uma lógica praticamente com todo mundo de uma forma muito legal. E como é que tu vai te diferenciar? Cara, inevitavelmente tu vai te diferenciar na entrega, na forma de entrega, no tratamento, no nível de preocupação que tu tem com o cara, no nível de empatia, no nível de criatividade que tu consegue entregar. Como é que são essas tuas entregas? 100% dos escritórios de advocacia com os quais eu tenho trabalhado nos últimos tempos, 100%. Tem um momento de exploração de fortalezas, de forças, fraquezas, blá, 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 junto com os escritórios. 100% dos casos, quando provoco a questão onde é que a gente pode melhorar, sempre vem a experiência do cliente. A qualidade da entrega, não a entrega técnica, mas até mesmo a entrega visual. E daí tu começa a ver por que faz cada vez mais sentido, daqui a pouco, dependendo do escritório, tu ter um designer dentro do teu time. Para estar ajudando também nessa entrega visual, que cada vez mais faz sentido. O cara não quer mais receber um documento em PDF. Cara, o cara recebeu um documento feio. PDF, Ninguém quer um documento feio. Interativo, que seja fácil. E daí tanta gente falando de visual law. Faz sentido? Faz. Falaremos na sequência sobre visual law. A gente vai ter um curso específico de visual law para o mundo do direito, óbvio, demonstrando o quanto se faz diferença tu entregar um material esteticamente adequado e agradável, a diferença que a gente tem na entrega quando faz assim. E assim, e isso é fantástico, né, do Legal Experts, cara, trazendo dores que muitas vezes estavam escondidas ou que daqui a pouco não eram tão valorizadas numa realidade que cada vez mais os clientes pedem isso. O Gustavo está falando aqui a questão de disponibilidade, um outro aspecto absolutamente essencial para o advogado hoje. E por isso que a gente traz muito a lógica do streaming, né? Eu gosto de falar dessa do 24/7, que a disponibilidade está diretamente relacionada a isso. Não necessariamente de estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas do teu cliente saber que ele pode contar contigo. E que daqui a um pouco ele vai ser parado numa blitz às 2 da manhã e ele não vai titubear. E ele vai ligar para esse escritório. Cara, isso faz diferença. Tu conseguir transmitir isso para o teu cliente gera um nível de engajamento, um nível de relacionamento que, cara, é difícil depois É difícil. Não tem dúvida.
E esse cara que foi parado na Blitz e te ligou, certamente ele deve ter sido um cliente que ele não vai ter bebido, então ele está tranquilo e vai ter só para carimbar o selo daquilo que tu vai falar, obviamente. A orientação era, não, pode fazer o teste. Toca não a ficha. Tem problema nenhum. É isso aí, não tem mas assim, dúvida. É uma situação hipotética, legal. mas que muitas vezes aconteceu. Que transmite a sensação de segurança. Não, transmite a sensação de segurança quando a gente tem a parceria com o cliente. Exatamente. Beto, já fui avisado pelo meu ponto eletrônico aqui, ó, para a gente ir iniciando aqui as despedidas. Meu Deus! E te agradecer imensamente aqui. Passa muito rápido. Que são 45 minutos já que tu tá falando aqui. Desculpa. Falarei é simples. Não, mas... Não, pelo contrário, a gente tem muito assunto, tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente estar trazendo para todo mundo. E essa é a ideia mesmo. E o que a gente realmente quer nesses nossos ambientes de troca, nas lives e depois nos cursos da Legal, vai realmente a tentativa de trazer um ambiente muito informal, mas com muito conteúdo e com conteúdo de qualidade. É o que a gente acha e acredita que é necessário, é fundamental para esse nosso segmento, para a gente conseguir realmente ter entregas cada vez melhores. E no momento que a gente evolui, aí essa é uma questão até que a gente fala bastante. Às vezes quando a gente conversa com outras pessoas e vai trocando ideias ou vai trazendo as nossas ideias a ponto de fazer com que a outra pessoa saia melhor do que ela entrou, eu já ouvi gente dizendo assim, pô, mas para que tu está contando tudo aquilo que tu faz, a pessoa daqui a pouco vai estar levando alguma vantagem, alguma coisa. E o que eu geralmente respondo é o seguinte, o que eu gostaria é que todo mundo tivesse condição de entregar mais e melhor, para que o mercado como um todo fosse um mercado mais evoluído, um mercado que tivesse condição de cobrar melhor, porque a entrega é de qualidade. Isso seria um diferencial de benefício para todo mundo. Então, é isso que eu visualizo muito, muito coerente, sinceramente, quando a gente fala do que a gente pretende com esse ambiente de troca que a gente está fazendo. Então, sobe a régua de todo mundo, né, Gabi? Então, assim, subir a régua do mercado é absolutamente relevante hoje, para todo mundo. É necessário para tudo. Beto, te agradeço, cara. O Beto vai ficar constantemente conosco aí, fazendo parte do nosso time de professores aí na Legal, vai estar sendo um expert sempre disponível para tudo que a gente for estar fazendo. E Beto, te convido, já convido todo mundo que está aqui assistindo e todo mundo que está acessando posteriormente ao final das nossas lives, ao longo do dia, as nossas falas, convidando todo mundo, então amanhã a gente vai ter nesse nosso mesmo horário, na quarta-feira, uma live com a Marta Vale, Saft Vale. A Marta é a co-presidente da ThoughtWorks Brasil, que é uma multinacional que lida muito com a questão de responsabilidade social e empreendedorismo também, com toda uma questão relativa às dificuldades de gêneros, de minorias e tudo mais. Tudo aquilo que eles estão enfrentando nesse momento de crise, tudo que eles estão fazendo para mudar, é uma empresa mundial, então a gente vai ter condição também de estar ouvindo um pouquinho do que esse pessoal tem feito pré-crise, na crise e as ideias para o pós-crise, que um dia a gente possivelmente vai sair disso e vai conseguir tocar a nossa vida, como é que tu disseste no início, saindo desse nosso bunker aqui e vendo como é que vai estar o mundo ali fora para ver se a nossa casinha vai estar arrumada ainda. Tomara que sim, né? É o que a gente espera. O negócio é sair mais forte, é olhar para dentro. Eu acho que a gente está passando por um momento que é super importante olhar para dentro, né? Olhar para as suas pessoas, olhar para os seus colaboradores e olhar para os seus clientes também e dar atenção para os clientes nessa hora. Porque é indispensável cada vez mais aí a gente, nesse momento, mostrar que a gente pode ajudar em todos os aspectos, né? Não só na parte boa, mas principalmente nas partes difíceis também. Que bom. Obrigadão, Beto. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Valeu. Grande abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tiagão aqui. Grande força. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã. Esperamos aí. Tchau.